Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing Boa noite, equipe Quimicamente Falando. Ótima segunda-feira a todos, tudo bem com vocês? Pessoal que já entrou e não me viu aqui ficou preocupado, né? Tô um pouquinho atrasado hoje, dando uns retoques aqui no roteiro. Ótima semana a todos, espero que todos estejam bem. Obrigado para quem já está presente aí com a gente. Desejando alguns boas noites e ótima semana aí para Cris, minha parceira, WDF, Danusa e Vanderlei, boa noite. Rainer, que gostou que eu chamei ele de Químico Louco. Obrigado, Rainer, tá aí com a gente. Tati Ferrari, que a gente conversou bastante aí durante a semana sobre algumas dúvidas. Fábio do Rio de Janeiro. Fábio, como vai você? A Meire lá da Maria Pliques. Tudo bom, Meire? Menina brava. Tamo junto, irmão. Wagner, da Electrochemical. Tudo bem, Wagner? Eletrogalvano, né? Pessoal lá do Compra Brutos, a minha parceira de trabalho, Jéssica, Wellington, o David. Galera, boa noite, espero que todos estejam bem, uma ótima semana a todos. Peço desculpa novamente aí pelo atraso. Hoje o dia foi um pouco corrido e eu atrasei um pouquinho na produção. De início de conversa, se vocês puderem me dar um ok como está o som e vídeo, se está tudo ok. Ninguém, por favor, opine sobre a latinha do apresentador, tá? Que isso não muda. Mas se vocês puderem dar um joinha aí para mim, para saber se áudio e som estão ok. Por favor, é importante. Dá mais alguns minutinhos que o pessoal está entrando aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho de água, tá, gente? Vai aprofundar um pouquinho aí nesse assunto de reutilização, desse calor que está fazendo e a gente vai ter, infelizmente, problema com água novamente, né? Deixa eu ajeitar o brilho da minha câmera. Para mim melhorou agora. Que ótimo. Alessandro, meu amigo baiano, Dan e Adriana, meus primos, tudo bem com vocês? Boa noite. Então, sem mais enrolações, vamos começar o nosso assunto, vamos começar a nossa live. Gente, hoje a gente vai receber um convidado relacionado aí à água. O que exatamente, né, Everton? A gente hoje vai receber o fundador lá da empresa MTech Ambiental, que é o nosso amigo Matheus. Ele trabalha há muito tempo com isso. Hoje ele desenvolve projetos de reutilização de água, tanto em caldeiras quanto em galvânicas, tá, gente? Trabalha com troca iônica, que é uma máquina... Ele vai explicar mais profundamente sobre isso, mas ele trabalha com troca iônica. É uma máquina, é um plano de reutilização de águas galvânicas, é muito legal. Eu também já trabalho há um tempo com isso, mas ele tem mais conteúdo. E eu achei propício esse assunto pelo calor que está fazendo e, querendo ou não, sempre que faz um calor excessivo desse e falta chuvas, a gente tem problemas de abastecimento de água, né? Então foi propício. Fubá, tudo bom, Fubá? Fabiano, como você está, meu amigo? Prazer em te ver aí, viu? Obrigado por estar participando. Eu queria dar algumas notícias. Semana passada a gente teve o sorteio da caneca, saiu para nossa amiga Zulete, desculpa. Ela gostou muito, inclusive ela faz coleção de caneca, eu não sabia, então foi muito bem destinado a caneca, né? Achei bem bacana. Durante a semana a gente teve bastante contato aí com algumas pessoas. Agradecer aí nosso amigo Pedro Valota, que participou da última live, entende muito de marketing digital, ele que ele toma a frente aí do portal Joias de várias cidades aí do Brasil, e
deu para perceber que o pessoal tem muitas e muitas e muitas dúvidas. Obrigado aí, a Meire me corrigiu, é Zulene, né? Eu falei errado, desculpa. É azul, né? A nossa equipe está aí também participando. Uma outra coisa que eu queria falar, gente, eu estava falando da questão do Pedro Valota, né? A gente teve muita dúvida aí, muito contato com muita gente do Brasil inteiro e até de algumas pessoas do exterior que trabalham nesse setor aí, ou vendem, ou estão querendo montar uma galvânica, ou tem galvânica problema e tem muitas dúvidas. E uma coisa que praticamente todos que entraram em contato comigo disseram, o pessoal monopoliza muita informação relacionada ao nosso setor. Tem algumas pessoas, algumas empresas aí que vendem planos galvânicos, coisas pequenas para o pessoal trabalhar, mas dão muito poucas informações relacionado a como usa, o que é a parte química, como funciona. E diferentemente aí do nosso canal, né, do nosso intuito de compartilhar informação, o pessoal acaba ficando meio perdido para trabalhar. Então eu gostaria, na verdade, de novo aqui me oferecer gratuitamente para o pessoal que tiver muitas dúvidas relacionadas à galvânica. Podem me chamar no direct, se a dúvida for mais profunda, a gente fala aí a gente fala pelo WhatsApp. A minha ideia desde o início é essa, compartilhar informações, tá? E isso está acarretando muita coisa valiosa. Eu estou tendo muito feedback legal. Inclusive hoje estamos completando a 25ª live. De novo, para quem não sabe, né, o Quimicamente Falando, que foi idealizado por mim mesmo. Eram 4 lives de início, quando começou a pandemia, e de 4 virou 25 hoje. Então, obrigado a todos vocês aí que participaram. Por exemplo, tem minha amiga aí, Catarina Degan, da MDG Joias, uma parceira, a pessoa que mais participou das lives. Então, Catarina, muito obrigado novamente. Você foi uma das pessoas que me deu força, me apoiaram e acreditaram aí no meu projeto, tá? Então, muito obrigado. Boa noite, Jean-Pierre. Boa noite, Patrícia. Bom, como eu falei, então, nosso convidado é o Matheus. Daqui a alguns minutinhos eu vou estar chamando ele. Pedindo para o pessoal não se esquecer, clicar, por favor, no coraçãozinho a todo momento. Você aí que está assistindo a gente agora, por favor, não só aperte. Se você ficar segurando o coração, vai aparecer um monte de coração. Isso ajuda a dar mais ênfase para a nossa live, tá? E se você também puder, se eu já te ajudei de alguma forma, se você acha legal o intuito da live, se você acha legal o projeto, vou pedir, por favor, encarecidamente, para que você clique no aviãozinho que está aqui na tela, o aviãozinho, e encaminhe para as 3 primeiras pessoas da sua lista que vão aparecer depois que você clicar no aviãozinho. Vou dar um minutinho, se vocês puderem fazer isso, ajudar o pessoal a assistir. É bacana, tem bastante informação técnica, tem papo descontraído, tudo com embasamento científico, mas sem encher o saco de ninguém, tá bom? Então, e não se inscrevam no nosso perfil do Instagram. A nossa equipe vai colocar aí qual é o perfil para quem quiser encaminhar para o pessoal, e também nosso canal no YouTube, tá? Quimicamente Falando. Todas as quartas-feiras tem vídeo lá relacionado à live, tá bom, gente? Então, dando sequência, eu vou pedir para o nosso amigo Matheus, que é o nosso convidado hoje da EMTech. Se tiver tudo ok aí, Matheus, dá um joinha pra gente que eu já te convido pra gente iniciar o assunto da live, tá? Semana que vem, gente, vai ter sorteio de caneca, tá? Caneca, essa aqui que é exclusiva desse que vos fala, é a caneca Genius, ok? Porém, da semana que vem vai ser a caneca, a caneca com logo Café, cálcio e ferro, tá? Bem bacana, já está pronta aqui. A gente vai ter um post oficial durante a semana, uma foto oficial, algumas regras aí para quem quiser ser sorteado. O pessoal do Brasil inteiro pode participar aí que a gente vai mandar para vocês, tá? Pedro Valota, muito obrigado por ter entrado aí. Acabei de falar de você. Obrigado aí pelas 2 lives que você participou com a gente.
O Ricardo, assessor. Tudo bem, Ricardo? Boa noite. A minha amiga e parceira de trabalho, Marcela, que trabalha na Queira Velha junto comigo. Boa noite, Mar. Vamos lá então. Já estou convidando o nosso amigo Matheus para participar com a gente. Bruno, da Eletro Galvano. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Vamos lá, cadê nosso amigo? Boa noite. Boa noite a todos que nos Seja ouvem. bem, seja bem-vindo, meu amigo Matheus. Tudo bom com você? Muito obrigado, Everton. Inicialmente quero agradecer a todos que também nos assistem, aos Com nossos certeza. amigos aí da Elétrica, que acabou de entrar, e o Bruno, principalmente ao meu primo David, que nos assiste. Quem não sabe, ele foi minha inspiração em ser químico. Então eu agradeço a presença especialmente dele aqui no canal também. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus, da MTEC Ambiental. Já O que trabalho você na faz exatamente, Matheus? Explica para o pessoal aí que ainda não te conhece para a gente começar o assunto. Basicamente, nós trabalhamos com água, em três segmentos distintos, que são água efluente, no caso, né, galvânico, para indústrias de fábrica de óleo especificamente. Nós trabalhamos com tratamento de água de caldeira e torre de esfriamento e chillers, é uma área um pouco mais distinta desse nosso ramo aqui. E a nossa terceira área, que tem sido mais acentuada agora, seria a parte de troca iônica, projetos de troca iônica, que volta também para a área ambiental, que é a minha especialização, né, no caso, que faz com que você consiga recuperar água, né? Ou seja, o Sim. efluente que você geraria e jogaria para a caixa de tratamento de efluente, você passa no sistema de troca iônica, fazendo com que ela, com essa água, dure aí por 20, 30 dias, às vezes até 2 A meses. gente, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre isso, né? Eu gostaria só de alertar aí e já antecipar para o pessoal que está assistindo a gente. Inclusive, David, boa noite também, tá? Sinta-se abraçado aí. Ivanilde, o Sidney lá da Gazin, que prometeu que ia assistir, boa noite. Que bom que bom vê-los aqui, né? Então é o seguinte, gente, o porquê que o Matheus está participando com a gente, né? O Matheus, ele tem experiência, ele tem graduação, é uma pessoa que entende muito do que a gente vai falar hoje. E, Matheus, eu gostaria, assim, de iniciar, eu gostaria que você fizesse aquele comentário. Você me mandou uma reportagem no sábado, né, se eu não me engano, e você fez um comentário sobre o tema, fez uma relação, na verdade, sobre o tema com a reportagem. Você poderia fazer esse comentário, por favor, ao vivo aí para o pessoal? Na verdade, infelizmente, nós estamos numa crise hídrica, um pouco com dados semelhantes ao de 2014, certo? A coisa ainda não apareceu muito, mas se não chover nos próximos dias, nós vamos entrar novamente num sistema crítico. E a Gazeta de Limeira, no domingo, ela nos trouxe essa reportagem aqui, que eu peço licença para compartilhar, que é: Limeira pode ter desabastecimento de água. Para pessoas que nos seguem fora da cidade de Limeira, de repente eles conseguem ter uma ideia maior do que foi a crise de 2014, porque muitas cidades foram afetadas com racionamentos severos. Limeira, nós temos uma situação privilegiada. Porque aqui é concessionária, porque aqui não é SAI, porque aqui é privado. Não tem nada disso, certo? Nós temos duas fontes de água, que seria o Rio Jaguari e o Ribeirão Pinhal. Limeira é uma cidade privilegiada nesse sentido. Então, se você analisar que uma Gazeta de Limeira traz uma reportagem dessa, significa que realmente nós estamos com uma luzinha aí amarela, acesa. Até um apelo também que nós, né, da área ambiental, fazemos a todos que nos assistem, dar uma seguradinha na água, não só na sua empresa, mas também na sua vida pessoal, né? Se o seu banho demora 20 minutos, cai para 10, dá uma segurada, entendeu? Evita de lavar calçada, evita de fazer aquelas coisinhas que nós aprendemos lá em 2014 e de repente nós esquecemos, mas os níveis estão alarmantes, não está chovendo. O que o Matheus está falando é importante, gente, porque assim, eu vou dar a minha opinião e creio que seja
a opinião da grande maioria, né? O brasileiro tem memória curta, o limeirense tem memória mais curta ainda. Então, aí está o teste para saber se a gente aprendeu. Foi uma situação muito difícil que todos nós passamos, todos. Essa questão do racionamento da água, não só pela questão de limpeza geral, né? Mas é um tema também que a gente vai tratar aí, que é a questão das indústrias. Se a gente aprendeu, está na hora de mostrar. Então, para que esperar chegar? A gente está vendo que não está chovendo. Vamos começar desde já. Vamos evitar lavar calçada, lavar carro quando há necessidade. Realmente, o Matheus citou banho até. É verdade. A gente, aqui em Limeira, no Brasil, no Sudeste, no Sul, a gente realmente quase não tem esse problema. Mas, infelizmente, todos os sistemas, sistema Cantareira, entre outros sistemas aí, já estão em nível alarmante. Então não vamos esperar acontecer, gente. Cada um toma a consciência de fazer primeiro você. Esquece os outros. A hora que todo ser humano tiver essa consciência, a gente vai sofrer menos, com certeza. Inclusive um comentário do sistema Cantareira, né, que é o sistema que nos traz água. Ele vem lá do sistema Cantareira, forma o Rio Jaguari, depois do Rio Piracicaba. Há um mês atrás, eu verifiquei um gráfico, o nível estava em 46,7%, considerando já o volume morto. Lembro que a gente ouvia tanto falar do volume morto, né, do sistema Cantareira, que é aquela reserva subterrânea. Hoje nós estamos numa situação de 40,3%. Para quem não lembra, em 2014 nós tínhamos essa situação, o sistema Cantareira está com 35, está com 30, vai entrar no volume morto. Então a coisa não realmente é meio complicada mesmo. Então está na hora de a gente começar a pensar aí em um consumo mais consciente. Eu vou citar só alguns comentários de algumas pessoas que entraram aqui agora. Por exemplo, o David, né, que você tinha mencionado. Ele colocou uma simbologia bem legal ali para representar o nosso tema hoje, né? O símbolo da reciclagem, um símbolo de um equipamento de laboratório com água e um anel de joia. Então, super bacana. Adorei, viu, Sim, David? com certeza. Ivanilde, boa noite. Cidinha, minha parceira, boa noite. O Vanderlei da WDF entrou aí também. O Wagner lá, o gerente de compras da Eletrogalvano, ele está fazendo o seguinte comentário. A BRK já está começando a racionar. Aqui no condomínio, onde sou síndico, enviar um comunicado, precisamos economizar água e saber como utilizar com consciência. Existe o comentário de que, acho que ontem também, são 110 bairros de Limeira que vão ter oscilação no fornecimento a partir de ontem, se eu não me engano, já ia começar. E a gente está falando de Limeira, tá, gente? Sabendo que tem pessoas do Brasil inteiro nos assistindo agora, tá? Ronaldo Cavica, boa noite. Ronaldo também trabalha com tratamento de efluente. Tudo bom, parceiro? Abraço pro seu irmão, pro Paulinho, tá? Aí, eu queria, mais uma coisa antes da gente entrar numa parte um pouquinho mais técnica. Eu queria que o Matheus, a gente estava falando sobre a questão do sistema Cantareira, né? O Matheus citou aí da porcentagem. E o Matheus, ele tem uma história bem bacana, né, Matheus? Inclusive, parabéns pelo aniversário de viagem, né? Que a gente tinha comentado. Sobre a questão de Israel e o Mar Morto. Você quer fazer uma alusão, uma comparação, Matheus? Certo. Na verdade é o seguinte. Israel, ele é um país pequeno, me dê licença. Ele é basicamente isso aqui. Aqui eu tenho o mapa dele 3D, certo? E para entender melhor, eles têm uma fonte de água potável, que é chamado de Mar da Galileia, que é esse pontinho aqui que eu estou representando aqui. Toda a água de Israel vem nesse ponto mais alto, que é o Monte Hermon, se torna o Mar da Galileia, né? Que na verdade o Mar da Galileia, para quem não sabe, é um lago de água doce. E depois ele vai formar o Mar Morto, né? Por que assim, é o Mar Morto? Porque esse nível aqui está muito baixo, então não tem saída para o Mar Vermelho aqui embaixo, no caso, né? E o que acontece? Essa água aqui ela é evaporada somente. E por isso que ele é chamado de Mar Morto, porque a concentração salina dele é muito alta.
E eu estive em Israel por 2 oportunidades, em 2010 e em 2012. Eu tive a oportunidade de, sim, na ocasião, ver como tinha reduzido a água do Mar Morto, porque o que acontece? Está sendo puxado muita água aqui, do Rio Jordão, né, no caso, né, esqueci de falar esse detalhe. Aqui, depois do Mar da Galileia, forma o Rio Jordão, que deságua no Mar Morto. Então, a fonte hídrica de Israel é basicamente isso daqui. Então, eles têm uma consciência muito absurda em relação à água. Por qual motivo? Porque eles não têm, certo? É uma população que tem uma fonte de água bem escassa. Eles têm lá um sistema de dessalinização. Existe parque aquático em uma cidade chamada Eilat. Sim, nessa cidadezinha aqui de baixo, né? Nós temos uma representação da cidade de Eilat, no caso, onde tem o Mar Vermelho aqui, e através de processos de osmose reversa, eles conseguem sim ter até parques aquáticos no meio do deserto, mas a tecnologia da osmose reversa é extremamente cara, muito, muito mesmo, certo? Isso faz com que eles tenham muito cuidado. Vamos supor, piscinas em Israel, geralmente são cobertas, para não perder por evaporação, principalmente nos hotéis, no caso, né? Mas em lugares públicos também. Banho deles é aquele procedimento. Eles se molham, desligam o chuveiro, se ensaboam, abrem o chuveiro e se lavam. E é coisa assim de 5 minutos, certo? Eu tive muito contato com a minha guia lá em Israel, ela me contou como que é a realidade deles. Então, aqui no Brasil, nós temos uma realidade diferente. Nós temos abundância de água. Até então, nós estávamos acostumados. Não, então, onde a gente vai faltar água? Nossa, a gente tem rios, a gente tem tudo. Porém, o que eu costumo dizer, a passagem da água é muito rápida. Choveu ontem, por exemplo, lá no Cantareira. Amanhã ela está aqui no Rio Piracicaba. Depois, amanhã ela está lá no Rio Tietê, que é o deságua do Rio Piracicaba. E assim, consequentemente. E a falta d'água não atrapalha só as indústrias, o consumo humano. Elas fazem com que transportes, por exemplo, de hidrovias, por exemplo, que é o daqui do Alto do Tietê, praticamente porque não tem nível para as embarcações velejarem. Pra você ver, né? Todo mundo sabe a importância da água, todo mundo sabe tudo que tem que saber a respeito, mas a gente não faz. Posso até me incluir nessa conversa, mas não, é verdade, né? Todos somos seres humanos. A gente tem que tentar falhar menos, na verdade. A gente tem que ter mais consciência, gente. Boa noite, pessoal da Zeus. Danusa citou, no bairro Abelo Pedro, ouvi falar que no condomínio desde sexta estava sem água. Eu também ouvi o mesmo comentário. Uma boa noite aí para o nosso amigo Luiz Felipe, da empresa Reluz, que também apoiou a gente muito aqui no Quimicamente Falando. Sidney da Gazin fez mais um comentário. Israel é referência em uso e aproveitamento de água, inclusive em irrigação. Certo, com certeza. Existe um sistema de irrigação que chama microgota. É muito interessante, porque eles pegam um sistema, é como se fossem umas lonas plásticas, que eles inflam aquilo, mas na verdade você não consegue enxergar o furo. Então esse é um sistema chamado de microgotas, certo? E como exemplo também de reuso que nós temos, Las Vegas. Las Vegas, toda a água que é usada. Bem citado. Para quem não sabe, é uma cidade no meio do deserto, certo? E toda a água, ela é extremamente tratada, desinfetada. Toda água não, todo esgoto, no caso, né? Desculpe. Todo esgoto ele é tratado. Depois do tratamento, ele sai cristalino, desinfetado, e mesmo assim eles jogam para uma outra área lá de onde é feita a captação, que é no Rio Colorado, no caso, né? Sim. Eu já estive em Las Vegas também, já conheci como funciona lá o sistema de captação deles, e é bem interessante, porque é a necessidade que faz com que as pessoas tomem alguma atitude, né? Sim. Antes da gente entrar numa parte mais técnica, eu estou com alguns clientes aqui nossos participando, e quem puder, quem estiver ainda assistindo aí, puder falar, de 0 a 10, eu quero saber qual é a importância da troca iônica na sua empresa, tá? Fabiano, o Fubá, a nossa amiga Danusa, o nosso amigo Vanderlei da WDF, o nosso amigo Sidney da Gazin, a nossa amiga Ivanilde da Percebon. São todos clientes que têm troca iônica em suas empresas. O Luiz Felipe da Reluz,
tá? Se vocês puderem, durante a nossa conversa, colocar de 0 a 10 a importância, eu agradeço, tá? Vamos lá, então. Então, o Matheus falou muito sobre água, o Matheus mostrou conhecimento sobre o que ele faz. E aí a gente vai falar o que uma troca iônica faz exatamente numa galvânica, de início de conversa. Lógico que a gente não vai entrar em termos muito químicos, muito científicos, porque não é o nosso intuito. Claro que quem quiser mais informações pode nos chamar, né, depois. Certo, Matheus? Você também se Claro, põe à disposição, né? claro, com certeza. Estamos à disposição, sim. Mas a gente vai falar por cima. Então, antes de começar, tá aí as respostas dos nossos amigos. Todos os que têm troca iônica até o momento que eu citei, 10, nota 10 de importância. Então, agora a gente vai falar o porquê é tão importante. Matheus, você pode citar por cima para a gente o que uma troca iônica faz? Sim, basicamente uma troca iônica, ela pega aquele efluente que teria indo para as caixas de tratamento e Alguns passa, exemplos de sujidade que tem nesse fluente? sim, o cobre, níquel, cianeto, sulfato, tudo aquilo que a indústria galvânica produz. Quando você faz a lavagem das gancheiras, tudo aquilo que teoricamente vai para o tratamento de efluente, ele passa em colunas que têm resinas de troca iônica semelhante a essa daqui. Me permitam mostrar, Por não sei se vai favor. aparecer aqui alguma coisa. Eu fiz uma montagem aqui para vocês, né? No caso aqui, representando a resina catiônica embaixo, aniônica em cima. Então, aqui ficaria basicamente cobre, níquel e os metais. E nessas outras resinas, eu falo outras porque são duas que nós temos, né? Aqui nós temos a representação de qual a diferença. Essas duas são aniônicas, no caso, né? Aqui ficaria a parte de cianeto, uma coluna específica só para cianeto, e a outra coluna específica para os outros sulfato, cloreto, por exemplo. E isso faz com que a água saia com uma condutividade, que a gente chama, que é o principal Muito parâmetro, baixo. muito baixa. Possível você lavar peças novamente sem você ter problemas, né? Porque imagine que você pega efluente sem tratar, sem passar em troca iônica, nada, e passa na lavagem de peças, você vai contaminar seu banho, né? Não tem como. Assim como também o reuso, infelizmente, o reuso da água tratada não é possível. Por quê? O índice de cloretos é muito alto, certo? Quando você faz um tratamento de efluente, por mais perfeito que ele seja, você tira sulfato, você tira cianeto, você tira cobre, você tira todos os poluentes, mas os cloretos ficam, porque não tem nada que derrube cloreto, a não ser resina de troca iônica ou osmose reversa, no caso, né? Então, por isso que se alguém pensar, mas por que eu não posso pegar o meu efluente tratado e reusar ele direto? Exatamente por esse motivo, que não é o caso, por exemplo, de indústrias de bruto. A indústria de brutos ela não necessita de troca iônica e nós fazemos projetos assim com reuso, sempre. Toda vez que uma pessoa tem lá, eu tenho só pó de chip, aquela água, então é possível reusar 100%. Nós temos uns casos aqui na cidade, né, em que os clientes reusam 100% sem ter precisado de troca iônica, mas basicamente em galvânicas, a única tecnologia disponível hoje em dia seria as troca iônicas mesmo. Eu quero fazer mais um comentário aí. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Entrou o nosso amigo de uma empresa lá do Sul, ele também tem troca iônica lá, e a gente chegou até a conversar com isso tempos atrás. Eu não sei se ele está ainda, deixa eu só verificar aqui. Ele está. Se ele puder comentar, eu também quero saber de 0 a 10 qual é a sua nota para troca iônica, tá? Você falou sobre condutividade, né, Matheus? Uma coisa que eu gosto de explicar para o pessoal sobre condutividade é o que determina se a água é deionizada ou desmineralizada, né, ou não. Você sabe qual é a condutividade da água fornecida hoje pela BRK? Atualmente ela está em 350. É uma condutividade altíssima, tá? Não é dessa forma. Ela está com uma condutividade semelhante à água de poço, que são geralmente mais carregada, né?
Mas por quê? Eles estão precisando de muitos produtos para limpar a água, Uhum. porque quando você faz uma coagulação lá, que você faz aquele processo de limpeza, né, decantação, com sulfato de alumínio, PAC, etc., quanto mais carregada de sais a água tiver, mais difícil dela fica de se tratar. A água, quanto mais ela ter barrenta, vamos supor, aquela água que acabou de chover, ela está barrenta pra caramba. Aquela água é a melhor água para tratar. Isso eu conto por experiência própria, né, que quando eu comecei a trabalhar com essa parte de troca iônica em 2002, eu fui trabalhar numa usina termoelétrica, extinta, a usina Carioba, aqui em Americana, e lá eu fazia esse tratamento de água para uso na usina. Então eu sempre sentia isso, que quanto mais carregada estava a água do rio, mais difícil era de usar, de trabalhar com ela, de limpar ela. Ou seja, os caras carregavam sulfato de alumínio, carregava policloreto de alumínio. E como consequência, o que faz aumentar a condutividade são exatamente esses sais. A condutividade tem uma semelhança totalmente proporcional à quantidade de íons que você tem na água, né? E aí a gente fez esse comentário, né, da condutividade, que é a condutividade de uma troca iônica, a água sai de 0 a 10 microsiemens, que é o sistema de medida de condutividade, uh, durante um bom tempo, né, depois que a gente regenera, limpa a máquina. Se a gente comparar de 0 a 10 microsiemens a 300, que é a água fornecida hoje pela nossa concessionária de águas aqui da cidade, é muito vantajoso você ter uma troca iônica. Então, primeira vantagem, a gente falou sobre a questão da reutilização da água. Reutilização da água é custo menor, né? Já começa aí, na minha opinião. Eu quero citar ao longo dos pontos as vantagens, porque depois da live a gente vai ter alguns conteúdos relacionados a isso. Então, vou deixar bem claro durante a live, mas depois a gente vai ter textos explicativos, tá? Então, número 1, economia na água. Então, você começa a reutilizá-la, consequentemente, você usa menos água na concessionária e você tem uma economia na sua conta de água, ok? Primeira coisa, concorda, Matheus? Sim, e uma coisa assim, que eu gostaria de fazer duas colocações. Por favor. Primeiro, a condutividade que chega na troca iônica é em torno de 3.000, porque é a Isso. condutividade do efluente, porque ela está carregadíssima de todos os sais possíveis e imagináveis lá do banho. Toda E, sujeira. e segundo, assim, eu gostaria só de deixar claro para as pessoas que às vezes as pessoas me perguntam se a troca iônica vai fazer elas reduzirem o teor de lodo. Não, não vai. Por quê? Aquilo que você segura na sua coluna por um período de 20 dias era que você estaria jogando para o seu tratamento de efluente, formando lodo. O que pode acontecer de redução é simples, é você ter menos frequências de tratamento de efluente. E para Isso. aquelas empresas que não têm filtro prensa, que usam aquele carrinho de secagem, ela tem mais tempo de secar. Porque eu tenho cliente que nem dá tempo de secar direito e já está colocando lodo lá de novo. Infelizmente, é muitas. Mas isso se dá por quê? Os tanques se enchem muito rápido. Então, aí só colocando, né, a importância, sim, principalmente da máquina, é você ter um consumo reduzido de água, certo? E tem empresas aí que eu já coloquei em troca iônica que eles gastam R$ 5.000 de água por mês. Hoje eles gastam em torno de 500, 600, ou seja, o investimento que eles Já vi fizeram R$ 300. sim, com certeza. E assim, uma outra situação que nós podemos colocar, imagine uma situação agora, a coisa fica crítica. BRK cortou, a água não está tendo abastecimento na tua região. Se você tem uma troca iônica, ela vai te salvar, em parte. A gente sabe que tem alguns banhos que não pode passar pela troca iônica, decapagem de gancheira, etc. Mas você não vai parar seu banho se você tiver uma máquina dessa, porque você vai ter sua água lá sendo limpa, né, através do processo de troca iônica, e você vai ter essa reutilização, né? Pelo menos parar o banho não para. Com certeza. Então, tá vendo, ó, temos uma segunda vantagem, né? Então, numa falta de abastecimento, você tem um sistema fechado, onde você reutiliza a água, utiliza, limpa, reutiliza, limpa, e numa emergência você tem lá a sua empresa trabalhando por um certo tempo, ok? Segunda vantagem. Essa questão da água tratada, até eu tenho um comentário aí, né? A água tendo, assim,
água tanto assim, ela cheirando bastante, ela pode descascar peças. Desculpa, é uma pergunta isolada que eu vou combinar, eu vou conversar daqui a pouco, tá, sobre isso, ok? Ok. A terceira, o David está nos ajudando aí, David, obrigado, viu? Ele está antecipando quais são quais são as vantagens. Então, ele colocou reuso da água, economia de água, redução na frequência do tratamento, que foi o que o Matheus falou, economia dos produtos de tratamento. Com a diminuição da quantidade de efluente que você está jogando no tratamento físico-químico para tratar, consequentemente, você tem uma economia dos produtos de tratamento. Ok? É isso, Matheus? Sim, com certeza. Se você tem uma frequência reduzida de tratamento de efluentes, como consequência, você vai diminuir também O a consumo. frequência de uso de soda, né, de hipoclorito de sódio, cloreto de bário, que são esses sais de tratamento de água aí. Com certeza. Eu vou citar um exemplo de um cliente meu, posso falar nomes aqui? Tem um problema? Pode. O Se ele pessoal não da se Gold... importar, pode. Não, não, ele não vai, não. O Jason lá da Gold Box, inclusive um abraço para ele. Não sei se ele está nos Abraço, assistindo, mas Jason. a máquina dele, a frequência de tratamento de efluente dele era 2 vezes por semana. Depois que nós colocamos a máquina lá, caiu para um tratamento a cada 10 dias. Olha que beleza. E hoje eu estive lá, inclusive, perguntei para ele se ele já tinha alguma estimativa de redução de água. Ele me informou que ele não tinha números para me passar, mas com certeza já tinha caído. Isso mesmo ele sabe porque pela geração de efluentes, né? Eu tenho mais um comentário a fazer, que anos atrás eu fiz esse cálculo, lógico que muita coisa mudou o preço, a própria traquiônica, o valor do metro cúbico da água, muita coisa mudou. Mas eu tinha um cálculo aproximado, talvez você possa me atualizar melhor, Matheus, era que a traquiônica é um investimento de curto prazo. Você consegue recuperar o investimento dela com essas economias em torno de 18 a 24 meses. Você sabe se continua esse valor? Bom, agora nós vamos falar um pouco de custo, né? Onde eu queria chegar, inclusive. Hoje as tecnologias mudaram bastante, certo? Hoje nós temos máquinas aí muito mais barato do que aquilo que se tinha antigamente. Porque antigamente o sonho de uma empresa era ter uma traquiônica, mas custava absurdamente caro. Por quais motivos a gente não vai entrar no mérito da questão. Hoje nós temos uma tecnologia bem diferenciada, certo? Você me perguntou de custos, né? Vamos supor, hoje nós temos uma tecnologia, se me permitem mostrar aqui, essa é a válvula da traquiônica que nós usamos, certo? Vocês podem, quem tem sua traquiônica aí vai procurar o fio de ar, aqui alguma coisa, não vai achar nada, vai achar somente uma tomadinha, um dreno, certo? A entrada e saída. Sidney da Gazinha aí, inclusive, que o diga, né, Sidney? Semana Eu passada nós conversei, fizemos um ele bom fez um trabalho, né? comentário, ele fez um comentário agora há pouco aí, mas hoje eu tive conversando com ele e ele elogiou, ficou muito bacana, então bom trabalho, viu? Porque assim, o custo dessa válvula, ela é muito mais em conta, certo? E hoje nós temos uma situação que, se você tem uma manutenção de uma válvula dessa, a reposição dela é muito rápida. Você tem estoques aqui em vários fornecedores. Se uma pessoa me pedir uma válvula dessa hoje, amanhã eu consigo entregar, certo? É muito rápido mesmo. Ou então no próprio dia mesmo, dependendo do horário que ele me ligue, né, etc. E a troca é muito rápida. Se vem com algum defeito, alguma coisa, a troca é rápida. Tudo muito, sabe, prático. É uma coisa bem dinâmica, sabe? E assim, obrigado, Cid. Obrigado, Cid. Vamos falar assim Obrigado, viu, Sidney? de uma coisa que a traquiônica traz de extra, que é que todo mundo quer ouvir. A tua máquina, sim, retém o ouro que você está jogando lá para o lodo galvânico, certo? E aí, respondendo a pergunta do Everton, se você tiver uma recuperação de ouro, imagine de uns 100 gramas. Hoje o custo de ouro, R$ 350, eu não sei quanto que está hoje, mas Em torno de 330, eu acho. 330. Vamos supor que você pegue 100 gramas em um ano. Praticamente metade do investimento que você fez numa máquina de médio porte, você já pagou. Isso sem falar a redução de consumo de água, né?
Eu costumo dizer que assim, pode ser que mantenha esses 18 meses, mas pode ser que tenha caído um pouquinho. Por quê? O investimento que o cliente faz hoje com a MTech é muito mais em conta em relação ao mercado. E aí o Matheus falou uma coisa que eu ia deixar para o final, mas é até bom ele ter comentado, porque a pergunta foi minha, né? Então a gente está economizando com água, a gente está economizando com produto químico, a gente está economizando com mão de obra da pessoa que faz o tratamento de efluente, porque querendo ou não, você precisa de alguém para tratá-lo. Você economiza dor de cabeça, cada vez mais a gente tem que se adaptar, e isso é obrigatório, e quimicamente falando, em outras lives já foi dito, mas a gente defende muito a questão ambiental, não é da boca para fora, não é faço o que eu faço, mas não faço, desculpa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tem que economizar sim, tem que defender. Eu acho que há muitos anos a troca iônica tem que ser obrigatória. A gente já tentou um projeto de lei aqui na cidade para que as empresas tivessem uma ajuda, digamos assim, do governo, para que todas tivessem, mas não foi aprovado e aí a gente parou, mas eu vou até conversar com o Matheus sobre isso, ver se ele pode me ajudar, para a gente voltar a conversar sobre isso. Eu queria colocar um comentário aqui, bom, puxando o gancho, cobre seu vereador, que você vai votar mês que vem. Isso. Eu queria fazer um comentário legal aqui, que eu me lembrei. Eu tive a oportunidade de montar uma máquina em Itabaiana, lá no Sergipe, no ano passado. E lá é o seguinte, a licença de operação, ela é condicionada à troca iônica. Eles me contaram isso. Você não licencia o teu banho ambientalmente, né? Falando, puxando eu quimicamente, você não consegue uma licença ambiental se você não tiver uma troca iônica na cidade de Itabaiana, no Sergipe. E uma coisa que está acontecendo legal, nós estamos fazendo um desenvolvimento em Juazeiro do Norte, o pessoal tem gostado muito do que nós estamos colocando lá. Começamos com a parte de ionizadores, né? Porque lá, imagine, eu falei aqui para vocês que a condutividade chega em 300, lá nós temos uma situação de 750 para cima. Ou seja, você não faz nada com uma água dessa. Inclusive, se tiver alguém aqui de Juazeiro, um abraço. Não sei se tem alguém aqui, eu fiz um convite pro pessoal lá. E assim, nós estamos agora entrando no mercado de tentando convencer a eles que a troca iônica é importante exatamente para você não ter que ficar usando uma água que já é escassa. Certo? Nós temos lá na região, chove muito pouco, água basicamente de poço, é uma água carregada, é muito difícil de trabalhar nos banhos. Então, só finalizando, né, o comentário, já existem estados que já seguem essa linha. Você quer colocar um banho? Eu vou te dar licença se você tiver uma troca iônica. Eu acho que isso também tem que ser obrigatório aqui. Bom, a gente vai falar sobre isso depois extraoficialmente e vamos correr atrás para ver se dá certo. Eu estava comentando das inúmeras vantagens, né? Então a gente falou tanta coisa aí, daí ainda por cima tem a vantagem do ouro que você consequentemente acaba caindo antes ia para a rede de esgoto. A gente teve uma live aqui com uma temática polêmica que eu fiz, Matheus, na versão 1.1 do Quimicamente Falando, falando sobre se existia ouro no fundo do Ribeirão Tatu, tá? Então eu expliquei o porquê da pergunta, que tinha embasamento, antes não existia troca iônica, antes eu falo anos atrás, o consumo de ouro na cidade era muito grande. Então a gente hoje sabendo que a troca iônica segura muito ouro, e a gente, né, eu e você, temos relatos aí de empresas que recuperam muito ouro do carvão, inclusive também das resinas. Imagina antes, né, que não existia isso. Então, até brinquei com o pessoal que a gente vai começar a fazer garimpagem no fundo do Ribeirão Tatu. Tá? Olha, eu vou ter um pouco além nesse tema de vocês. Por favor. Pode ser sim que tenha no fundo do Ribeirão Tatu, né? Uma forma figurada de se falar. Mas com certeza absoluta, no lodo que você dispõe para uma empresa, o cara está recuperando seu ouro. Com certeza, sim. Absoluta. Isso assim, de comentário extraoficial, né? Não foi nada assim, eu fiquei sabendo que tem uma empresa que vem buscar ouro aqui, vem buscar lodo aqui na cidade, que disse que vai começar a cobrar um pouco mais. Por qual motivo? Porque o nível de ouro tem caído cada vez mais. Sim.
certo? Sim. Então, com certeza, no lodo galvânico tem ouro, sim, certo? Antigamente o pessoal, você tinha que pagar, né, para retirar o lodo galvânico, precisavam ser empresas especializadas, precisa ser empresa especializada, mas antes você pagava, né, para eles retirarem. Há um tempo atrás começaram a pagar e agora estão reclamando porque não tem ouro. Então, gente, É, vamos parar de jogar ouro fora. Existe um projeto também para resgatar esse ouro que a gente vai falar daqui a pouco, né, Matheus? Deixar para o certo. final da live, né? Ah, Na verdade, final da live é modo de dizer, né? Porque já faltam 12 minutos para finalizarmos. Então é assim, perguntaram se troquiônica só serve para galvânica. pode falar. Depende. Ela serve tanto para galvânica pesada como para galvânica leve. Vamos Vai falando aí, Matheus, só um minutinho, tá? certo. A galvânica pesada, que eu chamo, é aquelas encagem, fosfatização. E a galvânica leve seria esse mundo nosso. Mas dependendo do seu tipo de efluente, serve sim. Nós podemos fazer trabalhos com troca iônica, visado tanto para recuperação de efluentes, no caso, né? Temos projetos do efluente tratado passar na troca iônica, mas isso é quando você não tem tão nível alto de cloretos, que são de galvânicas pesadas, né? E a troca iônica ela serve para diversas coisas, não só para efluente. Sim, é ela que desmineraliza a sua água. Para quem tem aquele deionizador, por exemplo, que às vezes tem que trocar resina, você tem exatamente essas duas resinas aqui. A catiônica e aniônica mista, no caso, né? Aqui eu fiz um jeitinho de separar elas, que depois o Everton nos Uma contou mágica. também, o Everton conta na mágica depois, como foi a mágica. E Existem assim, inúmeras mamutando, resinas, né, Matheus? sim, existe uma infinidade de resinas. A diferença é que vamos supor, a troca iônica é a mesma coisa? Não. Existem resinas para esse setor de galvânicas, existem resinas especiais para a indústria farmacêutica. O remédio que nós usamos tem que ser uma água quimicamente pura, tem que ser ultra pura. Tanto é que eles têm resina catiônica, aniônica e 3 leitos mistos. A gente chama de resina de gel, no caso, e a resina acrílica. Tá? Cada uma tem sua finalidade e seus preços também, né? Quanto mais específica, maior o valor. E só assim, colocando para o pessoal, aquele pessoal que sofre tanto de trocar resina, a MTEC faz deionizadores regeneráveis. Você regenera o seu deionizador, entendeu? Você não tem que ficar trocando resina, porque isso é poluição. Ah, mas você está falando isso, você vende resina e está falando isso, você está deixando de ganhar dinheiro. O objetivo da MTEC não é só ganhar dinheiro. Eu me formei em tecnologia e saneamento ambiental na Unicamp. E eu fiz um juramento lá que eu ia cuidar do meio ambiente. Então, eu tenho a cabeça de cuidar do meio ambiente. Porque isso daqui não é lixo. Isso daqui, quando você troca a sua resina, isso daqui a pessoa pega, isso aqui regenera. Certo? Então, aquelas pessoas que têm aquele deionizador misto, tudo, pensa numa coluna regenerável que você vai reduzir extremamente o seu custo com deonização de água para o processo de banho. Vamos acelerar um pouquinho o assunto, Matheus, Tão para a bom, gente né? não Mas ficar muito em passa cima da rápido. hora. Passa. Eu falei para você, passa. Passa rápido. O Cid ele fez uma pergunta e eu não tenho essa informação, mas se você também não tiver, eu procuro achá-la para a gente responder depois. Qual é o valor médio do metro cúbico da água, né, tratada na troca iônica? Talvez eu não tenha entendido a pergunta, Olha, mas Sidney, eu prometo que eu vou fazer esse cálculo e eu te respondo, porque agora não tem esse dado, realmente. Inclusive, exatamente. eu até te agradeço pela questão, porque pode ser que uma hora ou outra, numa eventual conversa com algum outro cliente, também vai me fazer essa pergunta, e eu nunca tinha parado para pensar. Eu sei o o custo do Sidney, tratamento de efluente, porque nossos clientes têm aquela planilha de controle, que no final do mês a gente pega quanto que gerou de efluente, quanto usou de produto, e isso dá um quanto valor mais ou lá. menos? Tem empresas que gastam em torno de R$ 40 por metro cúbico tratado. Metro cúbico. Uma Legal. média aí, vai. O Sidney Mas na sempre participou. Depois que você descobrir, você me fala também, tá? O Cid ele sempre participou com a gente aí desde da primeira live. Inclusive hoje, gente, 25ª live. Muito obrigado de novo. Parabéns para todo mundo. Parabéns para mim. Parabéns para o Mente Falando. Parabéns para o Matheus, que está participando aí da live comemorativa.
É, tem a pergunta que eu estava lendo lá da nossa amiga aqui, Ivanilde, ela quis dizer assim, ó, pelo que eu entendi, ela tem troquiônica lá, a água está cheirando bastante forte. Ela pode descascar peças ou dar outro problema nas peças? Sim, tá? A gente tem que saber o que está acontecendo para ela estar cheirando forte. No caso da Ivanilde, e eu vou falar com convicção, porque esse caso eu estou atuando, tá? Talvez não tenha sido passada para a Ivanilde, mas eu fiz uma visita aí para vocês semana passada, com os donos da empresa e com o encarregado do banho. A gente descobriu qual é o problema, tá? Era um problema de regeneração e a gente já está tomando as atitudes para resolver. A regeneração, normalmente, de uma máquina, entre aspas, média, com uma produção média também, gira em torno de 30 a 40 dias a regeneração, mais ou menos, né, Matheus? Ou talvez um pouco menos, né? De 20 a 40 dias, talvez? Sim, geralmente sim. Já vi máquinas durarem mais de 2 meses, que é o caso da Gold Box, com a produção deles. Tá fazendo milagre lá, né? Tá Eu criando um troquinho. posso te falar uma Mas pior? Posso te falar uma pior? vai ficar aí. Tem um cliente meu de Presidente Prudente, tá? Que juro por tudo que é mais sagrado, e a gente verificou o aparelho de microsiemens dele, o condutivímetro, não está com problema. A máquina dele dura 1 ano para regenerar. Só que é um caso específico, a produção dele não é grande, ele tem muita água de lavagem dentro do banho, um cara extremamente preocupado com isso, dura 1 ano. E isso fazem 7 anos. Isso eu vou aproveitar o gancho aqui. Você já trabalhou com essa área também, Everton. Você sabe bem como que é brigar, entre aspas, né, com o cliente para ele fazer o arraste. Eu já cheguei a instalar troquiônicas que durou uma semana, certo? O cara banhou 100 quilos e Eu saturou. também. Daí o cara pegando gancheira do cobre alcalino e levando diretamente para a lavagem. A gente sabe que uma das maiores concentrações de um banho é exatamente o cobre alcalino. Então, a você que tem a troquiônica já, ou você que vai ter, pensa sempre no arraste. O que seria o arraste? Você tira do banho, passa numa água e depois você vai lavar. Seria semelhante a uma ativação, quando você passa na Isso. ativação, né? E também o arraste da ativação é também muito importante. Muita gente dá pouca importância ao arraste da ativação, mas o que você tem na ativação? Ácido sulfúrico, ou seja, você vai ter sulfato sendo colocado nas resinas aniônicas. E, assim, só finalizando, né, para a gente entender um pouco mais, quando praticamente você satura uma máquina, se você tiver a quantidade de medir o seu pH, o teu pH vai estar ácido, porque os sítios de troca iônica da coluna aniônica já se saturaram, já se foram. Por isso que nós temos também 2 colunas aniônicas num projeto como esse, porque o tanto de ânions que você tem num banho é muito maior do que o tanto de cátions. Isso aí também entraria numa visão um pouco mais profunda, né, explicativa, que a resina catiônica também ela tem uma capacidade de troca iônica um pouco maior, né? Então, mas não vem o caso para hoje. O David colocou um nome aí, tecnicamente falando, que a gente usa, né? Dargaud. Patrícia, antes da gente finalizar aqui, a Patrícia fez bastante comentários, falou aí da Patrícia Fernanda. Deu nota também. Eu não estou reconhecendo a Patrícia de empresas. A Patrícia é daqui de Limeira, a Patrícia trabalha com a empresa. Se puder falar aí para a gente, eu agradeço, tá? Se quiser divulgar, né? Claro. Matheus, chegamos ao fim da nossa live. Muito obrigado. Pior, cara, eu falei para você, é tranquilo, dá nervosinho. Ah, tá aí a Patrícia. Ah, agora eu reconheci a Patrícia. Desculpa, Patrícia. Obrigado aí, viu, tá participando com a gente. Ô, Matheus, eu queria, na verdade, te agradecer de antemão. É um assunto importante. Eu vendo qualquer pergunta, qualquer questionamento, se me passar e me faltar informação, eu vou perguntar para você. Eu entendo bastante, mas você trabalha com isso, então, sim. Por favor, quer deixar algum recado? Quer falar um pouquinho da sua empresa? Fique à vontade que nós temos 3 minutos.
Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, né, e as pessoas que também vão assistir futuramente. E sim, a MTech ela está no mercado, exatamente como eu já falei aqui na live, para você ter uma questão ambiental correta. A MTech não está no mercado para deixar o Matheus rico, certo? É óbvio que todo mundo que trabalha precisa ganhar seu dinheiro, mas quem tiver alguma dúvida, quiser nos contatar, nosso Instagram é o MTech Ambiental, ou nosso e-mail é mtechambiental@mtechambiental.com.br. Gostaria de agradecer o Everton, parabenizar pela iniciativa da live aí, pela 25ª. Espero estar aqui em próximas, né, quando tiver oportunidade, para a Amém. gente falar um pouco mais sobre esse assunto, né? E vamos com consciência na água. Amém. Então, de novo, muito obrigado. A gente vai encerrar a live com o Matheus, agradecendo novamente aí por ter aceitado o convite. Qualquer coisa a gente vai passando aí para você, os contatos, os questionamentos e bons negócios, meu amigo. E no nosso Instagram as pessoas conseguem ver uma foto de alguns dos nossos projetos. Deionizadores mistos, deionizadores regeneráveis, que é o nosso carro-chefe. MTech com C. MTEC. MTech Ambiental. Ok? E agora, certo? Eu agradeço a todos e uma boa noite. Boa noite. Valeu, Matheus. Eu vou encerrar então a live aqui com o Matheus, agradecendo ele aí pela participação. Então, assim, agradecendo, na verdade eu não falei muita coisa, tá? Desculpa aí pela questão do som, não sei o que aconteceu. Mas agradecendo a todo mundo que participa, gente. Eu quero que vocês entrem e participem. Isso daqui continua desde a primeira live até a 25ª, ser uma live de compartilhamento de informação, doação de informação. Então vamos encerrar. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Fiquem com Deus, tá?